Olá a todos para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um projetinho muito simples, muito fácil de ser executado. Será utilizado apenas 2 pedaços de MDF. Esse projeto é um suporte para celular, de tal forma que eu tenho um MDF de 15 mm cru, não tem nenhum acabamento. As peças já estão nas medidas exatas. Aqui eu tenho 21 centímetros e aqui eu tenho 11 centímetros. Então essa peça maior é 21 por 11. E essa peça menor, ela é 12 por 11. 11, 12. MDF de 15 mm cru. O projeto basicamente é fazer com que essa peça que irá apoiar o celular tenha um apoio. Essa peça vai ser o apoio. Então, o que vai ser feito, será feito um encaixe nessa peça, de tal forma que uma entra dentro da outra, aqui, de tal forma que permite um encaixe. Então, o primeiro cálculo que vai ser feito o cálculo para estipular aqui a posição do rasgo para fazer um encaixe. Eu vou fazer esse cálculo e volto e mostro. Então aqui eu já fiz a marcação nas duas peças. Lembrando que essa medida aqui, essa medida de 11, ela é proporcional ao celular que está sendo usado como referência. O celular que eu estou usando como referência, ele tem 8 centímetros. Ou seja, ele tem 8 centímetros. Se aqui eu tenho 11, significa que tem 3 centímetros a mais. Significa que vai sobrar de madeira aqui e aqui 1,5. Então o celular ele fica nesse espaço, sobra 1,5 aqui, 1,5 centímetro aqui, 1,5 centímetro aqui, ou seja, 15 milímetros. Na parte de cima a mesma coisa. O efeito do celular vai ficar aqui com 1,5 sobrando também. E aí o efeito vai ficar simétrico quando o celular estiver apoiado ao suporte. Então, 1,5, 1,5, 1,5. Essa medida ela pode ser variável. Pode ser mais, pode ser menos, mas é apenas para justificar por qual motivo que eu coloquei essas medidas. No caso, a largura aqui 11. Então aqui eu já fiz a marcação onde será feito o rasgo. Então essa parte aqui, ela será retirada, de tal forma que vai ficar um espaço aqui, o que permitirá fazer o encaixe. Então aqui também a mesma coisa, vai ser retirado essa parte aqui. Essa medida aqui de baixo ela está com 2,5, da mesma forma que essa aqui também, 2,5. E aqui está na metade. Ou seja, se a peça toda tem 11, então aqui está com 5,5. Porque ao final do processo vai ser feito um encaixe aqui e essa extremidade encosta aqui. Muito simples, pode ser feito até mesmo com serrote. Vou fazer aqui com a serra de bancada, não vou mostrar fazendo o corte, porque é muito simples fazer o corte, não tem segredo. E para o vídeo não ficar muito longo. Então eu vou fazer esses cortes aqui e volto. De volta com as peças já parcialmente usenadas. Então esse aqui é o efeito que ficou. É um corte super simples, não tem segredo. E aí o efeito que vai ficar vai ser esse aqui, Então aqui já vai dar para ter uma noção de qual que é a ideia. Não está chegando até o final porque falta um detalhe ainda que eu vou explicar agora. E outro detalhe, é bom deixar sempre bem justo, tá vendo? Não está nem apertado e nem folgado, então tem que estar na medida certa. Vai ter o efeito aqui com efeito satisfatório.
Eu havia dito que a medida, por ser 11, a medida aqui é 5,5. E realmente tem que ser 5,5. Deste lado de cá, a medida está com 5,5. O corte está com 5,5. Deste lado não está. Porque a forma que eu utilizei para fazer esse corte aqui, eu utilizei a peça deitada na serra. Então, em função do ângulo da serra, na parte de baixo ele dá o 5,5, porém na parte de cima ele não dá o 5,5. Então essa parte de cima aqui eu vou retirar com esse formãozinho aqui, ó. Super simples, só completar aqui, ó, retirou perfeitamente. Eu não precisaria de ter esse trabalho caso eu tivesse feito este corte aqui, ó, com, por exemplo, 7,5, por exemplo. Se eu tivesse feito o corte com 7,5, iria passar para cá, aí eu não teria essa necessidade de fazer esse acabamento com formão. Porque este corte aqui, ó, ele pode ser mais do que a metade, não tem problema nenhum. Eu só fiz assim, do ponto de vista da medida exata, para que quando a peça encaixar aqui, ó, quando ocorrer o encaixe, o final dela fique perfeito de tal forma que ela fica faceando certinho aqui, ó. Porque se esse rasgo aqui, ó, ele for maior do que a metade, quando essa peça vier para cá, ó, no sentido aqui, ó, quando ela encaixar, aí ela passa para cá. Não tem problema nenhum, é só chegar a pecinha aqui, ó, e vai ficar na medida correta. Mas para evitar essa necessidade de, ao fazer o encaixe das peças, essa peça ela passa para cá para depois voltar ela para o lugar, aí eu fiz ela com a medida exata. Então, ao fazer o encaixe, quando o encaixe finalizar, ela já finaliza na posição correta, não havendo a necessidade de voltar com a peça. Mas não teria problema nenhum fazer esse encaixe com uma medida um pouco maior. Esse aqui é só o ponto de vista de praticidade mesmo. Então, o próximo passo aqui agora eu vou fazer esse rasgozinho aqui, ó, e volto com a peça já pronta. De volta, as peças já estão todas já acertadas, com a medida de 5,5 certinho. Agora o passo agora é só fazer o encaixe. Tá aqui. O que eu falei é relativo a isso aqui, ou seja, ela não vem mais, então ela já chegou na posição correta. Se fizesse o corte maior, aí ela chegaria para cá, era só acertar. Do ponto de vista do projeto, é isso. O projeto é esse suportezinho relativamente simples. O celular eu apoio aqui. Ainda tem outros cortezinhos aqui que eu vou fazer ainda, depois eu volto explicando. Porque aqui eu vou fazer um corte. Fazer um corte mais ou menos nessa posição. Para encaixar o cabo do celular. Então aqui o cabo do carregador ele entra aqui, vai vir por baixo e vai entrar aqui. E aqui vai ter um furo de tal forma que ele vem daqui e encaixa aqui. Ele não aparece na parte de frente. Vou fazer esse furo posteriormente e esse encaixe também. E do ponto de vista teórico já está praticamente pronto depois desse furo aqui, o suporte está pronto. Tem duas coisas importantes a fazer. Primeiro que este projeto não é idealização minha, eu estou pegando esse projeto relativo a uma foto, estou apenas reproduzindo a foto. E poderia ter sido feito em madeira, normalmente eles fazem em madeira também, mas se for fazer em madeira, tem muito cuidado com essa parte aqui, ó, porque por a madeira ter muita fibra, essa parte aqui ela quebra com muita facilidade.
Por esse motivo eu estou fazendo com MDF, mas pode ser feito com madeira também. É só ter muito cuidado com essa partezinha aqui, porque ela fica muito frágil. Então, nesse sentido, aquela orientação que eu falei para ficar mais justo aqui, ó, no MDF não tem problema nenhum, que ele resiste à pressão perfeitamente. Agora, se for feito em madeira e esse encaixe aqui ele ficar muito justo, aí qualquer tração que fizer aqui para baixo ou para cima vai quebrar essa parte aqui. Então, essas duas informações, pode ser feito em madeira, não é um projeto meu, estou apenas reproduzindo algo que já foi criado. E agora a próxima etapa é, poderia não fazer nada aqui, já estava pronto, mas eu vou fazer um arredondado aqui, ó, utilizando essa fresa aqui, ó. Então eu vou só iniciar o processo aqui, porque eu vou fazer com ela montada mesmo, eu poderia fazer com ela desmontada, mas se fizer desmontada, posteriormente vai ficar por aqui ficar arredondado, aqui ficar arredondado, aí aqui iria ficar um buraco. Então eu não quero que fique buraco aqui, eu quero que fique como se fosse uma peça inteira. Então eu vou mostrar como que eu vou fazer. Vou fazer apenas um corte rapidinho aqui e posteriormente eu volto com ela toda usinada. Então aqui foi só para mostrar como que eu vou fazer o acabamento. Então eu vou fazer esse processo aqui em toda a peça, para ela não ficar reta, mas poderia ficar reta também, não tem problema nenhum. Isso aqui é só um acabamento diferente. Posteriormente vai ser feito acertar aqui com a lixa, vai ficar redondinho. Então vai ser feito todo um acabamento aqui, de tal forma que fica todo arredondado. E aqui, ó, ao final do processo, mesmo sendo uma peça montada, ou seja, ela vai ser desmontada e montada, mas o efeito é como se fosse uma peça única, tá vendo aqui, ó? Então é esse detalhe aqui, ó, por esse detalhe aqui, que vai dar esse efeito que eu fiz montado, mas poderia ter sido feito esse acabamento desmontado também. Mas eu quero que esse efeito aqui fique como se fosse uma peça única, sem emenda, apesar de que exista emenda. Então eu vou fazer esse processo de acertar essas quinas aqui, vou fazer esse rasgo aqui, que é relativo ao carregador, e esse furo, e volto. A peça está toda pronta, já está toda lixada também. Aqui é onde vai passar o carregador, vem por baixo, passa por aqui, entra por baixo, carregador. Tudo lixadinho. Aqui está lixado com 100, 150 e 220. O acabamento aqui que vai ser feito será feito em selador, mas nesse ponto aqui pode ser feito qualquer tipo de acabamento, inclusive tinta, pode ser até mesmo com spray. Então este é o resultado final. Aqui eu tenho um desmontado. Essa peça aqui, ó, que é a mesma dessa aqui, só que essa está desmontada. Este é pelo motivo pelo qual eu não quis passar direto. Se passasse direto, aí aqui ficava
retirava direto. Então eu quis que ficasse dessa forma, para que ao final ele ficasse com esse acabamento aqui, ó, não ficasse rebaixo. Esse furo aqui eu fiz com fresa de 6 milímetros e acertei com a lima. Então essa medida aqui ela está com 2 centímetros, que é praticamente a mesma medida da lima. Então aqui eu estou em 2 centímetros, o que é praticamente a medida da lima correta para fazer o acerto. Então esse acerto aqui ele foi feito todo na lima. Passei a fresa de 6 milímetros e acertei com a lima. Poderia ter sido feito com a broca também. Esse é o acabamento que fica quando ele ficar desmontado. Fica esses ressaltozinhos aqui. E agora o procedimento é passar o acabamento, né? Fazer o selador. E agora vai ser feito o selador. Vou fazer ele com a estopa com a estopa mesmo, a boneca. Lembrando que aqui já foi feito com as lixas 100, 150 e 220, então a peça está toda lixada. E aqui não tem segredo, é só passar o selador. Lembrando que o topo aqui do MDF ele puxa bastante, então na realidade serão várias demãos aqui no topo. Na superfície nem tanto, porque a superfície ela é relativamente lisa. Mas o topo ele puxa muito por ser mais poroso. Mas esse acabamento aqui não é um acabamento que eu quero ele 100% liso. Então ele vai ficar liso, mas não é um acabamento que vai ficar como se fosse um laqueado. Porque se fosse fazer laqueado, aí o procedimento seria diferente. Aí seria aplicado fundo, teria todo um procedimento aqui. Aqui, como está sendo um selador direto, o acabamento ele vai ter um caráter um pouco rústico. Que a ideia é essa mesmo. E esse MDF aqui, por ele ser um MDF de eucalipto, ele tem essa tonalidade um pouco diferente do MDF claro. Então aqui, eu vou fazer esse procedimento em todas as peças. Vou esperar secar, depois eu faço do outro lado. Como eu tenho outras coisas para fazer, então não tenho tempo suficiente. Faço essa peça, faço outra, espero secar. Eu vou fazer esse procedimento aqui mais ou menos umas 4 vezes. Vou passar o selador, lixar, passar novamente, lixar. E quando ficar pronto, eu já volto com a peça toda montada e toda pronta. Então eu vou repetir esse processo aqui nas demais peças e volto quando o projeto já estiver concluído. Concluído o projeto, feito o acabamento, já secou. Este é o resultado final. Um projeto relativamente simples de ser executado e que pode ser feito com vários acabamentos e inclusive com madeira também. Esse é o resultado final. O celular apoia aqui. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.